Giro das Pombas. Olá, maravilhosas! Olá, maravilhosos e maravilhosos! Tudo bem com vocês, queridos? Estamos começando o 6º episódio de Giro das Pombas. Sejam muito bem-vindos a este podcast que segue firme e forte no propósito de aproximar os campos do conhecimento, da experiência e do coração na espiritualidade. Hoje vamos ter a presença de uma mulher que eu admiro muito, que emana sensibilidade, espiritualidade em tudo o que faz. Ela é professora acadêmica de universidade, ela é astróloga dentro da tradição védica, ela também é taróloga, se interessa pelo universo dos oráculos em várias culturas, entre outras coisinhas mais. Vamos receber hoje Tayane Campos. Mas antes disso, deixa eu me reapresentar, porque faz parte de cada dia, de cada novo momento deste episódio, esse lugar onde eu firmo o ponto da minha presença, da minha autoria. É singular aqui com vocês, eu me chamo Bárbara Altivo, eu sou mãe. Sou mãe de uma criança de 1 ano e 8 meses, a Marieta, e desde então me tornei uma pessoa muito melhor, em vários aspectos. Sou cartomante, trabalho com baralho cigano, sou professora universitária, dou aula na comunicação social na Universidade Federal de Minas Gerais, sou mestra em antropologia e doutora em comunicação. Então, vamos lá? Vamos escutar essa conversa tão bonita, tão gostosa que eu tive com a Thay? Simbora! E é nesta noite de quinta-feira que eu tenho a alegria de estar aqui sentada tomando um vinho junto com ela, nossa convidada maravilhosa deste episódio de Giro das Pombas. Tayane Campos, é ela que está conosco, a Thay. Ela é latino-americana, brasileira, nascida na capital mineira. Apesar de ser de um lugar, Thay afirma que o seu lugar de pertencimento é ser do mundo, e é nesse percorrer dos caminhos que ela se faz. Atualmente transita entre Natal e João Pessoa, 2 capitais nordestinas que acolheram a Thay de diferentes formas. Ela é formada em Letras e Língua Espanhola pela UFMG, universidade onde também fez mestrado e doutorado na área da linguística aplicada ao ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Atualmente, a Thay está como professora do curso de Letras, Língua Espanhola e Literaturas na UFRN. A sua sede e também sede, a sua morada, a sua busca pelo conhecimento e por entender melhor o outro e a si mesma, a levou para os caminhos do tarô e da astrologia védica. A partir da união dos dois, criou o No Soy, Estoy, um espaço que nos permite entender que somos e podemos ser muitos, muitas, muitos, além de dizer da transitoriedade da vida que nos possibilita estar aqui hoje e amanhã querer partir para o próximo destino. Afinal, somos impermanentes. A Thay é uma mulher deslumbrante de cabelos vermelhos e ideias fervilhantes. É uma buscadora corajosa que leva generosidade e acolhimento para onde vai, caminhante que ela é. Ela participou, tive a graça de estar com ela em 2 imersões que eu realizei junto a outras mulheres, o Cartomancia Encantada 1, onde nós lemos textos antropológicos e históricos sobre oráculos variados, até chegarmos no tarô e no baralho cigano, e também na 2ª imersão, que foi a Tenda Pombagírica de Artes Divinatórias, onde nós nos aprofundamos na relação com as pombagiras a partir das cartas.
Eu sou imensamente grata ao universo por esse encontro e te agradeço, Thay, por estar aqui conosco nesta noite. Sinta-se livre e muito, muito abraçada. Oi, oi, Bárbara. Oi, oi a todos que estão escutando a gente. Primeiro, agradecer a Bárbara pelo convite. Eu me emocionei aqui com a apresentação dela, né, na forma como ela me trouxe. E eu agradeço muito por esse encontro, que foi um encontro muito inusitado, né, a partir de uma querida amiga que me disse da tenda que ia acontecer em janeiro. E o encontro inusitado também num café em Belo Horizonte, né? Eu fui passar as férias em Belo Horizonte. E aí, já inscrita na tenda, encontro com Bárbara nesse café, assim. Então, foi a única vez que a gente se viu pessoalmente. E espero, evidentemente, né, na minha próxima ida a Belo Horizonte, poder vê-la, poder estar com ela, principalmente nesse espaço, né, que ela tem agora. Então, Bárbara, eu te agradeço muito, realmente, por essa oportunidade de me mostrar de alguma forma, né, para você. E aí, só para complementar um pouco dessa minha apresentação, né, quando a Bárbara me fez o convite, eu falei com ela que uma das coisas que me definia muito é a cor, né? Quando as pessoas elas falam de mim, elas me definem muito pelas cores, porque eu gosto muito de cores, assim, eu ando muito com cores misturadas, e isso para mim realmente me define porque fala da minha alegria de viver e da vontade que eu tenho de desbravar o mundo e de desbravar as pessoas também. Muito obrigada. Como eu falei, né? A Thay, ela reverbera presença, cor. E é tão gostoso estar perto de pessoas assim, né? Que tem essa naturalidade de ocupar o próprio lugar no mundo de forma reluzente e corajosa. Eu sou, assim, super fã e cada vez mais tenho me direcionado a estar com pessoas assim, né? Que elevam, que constroem, que iluminam, né? E que buscam também construir, né? Coletivizar as riquezas todas do espírito. E por falar em construir, Thay, você poderia contar um pouco para a gente sobre a sua história, né? Tendo como viés principal a sua relação com a espiritualidade, né? A gente já teve a oportunidade, você já me falou coisas muito bonitas, assim, mas é tão legal poder descobrir mais, né? Todos nós somos multiversos e eu sei que você tem muito a compartilhar sobre esses seus encontros com as várias espiritualidades. Então, Bárbara, é difícil resumir, né, sobre esse meu encontro com a espiritualidade. Eu tenho 35 anos, então é falar de 35 anos dessa existência e de outros mais, né? Mas de forma breve, eu acho que é importante falar da minha família, né, e do primeiro contato que eu tive com a espiritualidade, que foi na barriga da minha mãe. Minha mãe estava grávida de mim quando ela começou a frequentar um centro espírita. As pessoas gostam de fazer essa diferenciação, né, entre espírita do kardecismo e tudo mais. Então, ela frequentava um centro espírita kardecista e foi quando ela começou a se intitular mesmo como, né, começou a virar e falar assim, não, eu sou espírita, tendo ela crescido numa família católica, né, tendo sido batizada, ia para missa, era obrigada a ir para missa, né? Então foi um momento para mim, pelas recordações que eu tenho, né, da minha mãe me contando, foi um momento libertador para ela quando ela decidiu esse lugar onde ela iria estar, e para mim muito simbólico também, porque ela estava grávida de mim, né? Então eu nasci nesse lugar que era realmente que tinha como foco principal a religião espírita. Isso para mim, de certa forma, já é um diferencial, não um diferencial de ser melhor ou ser pior,
Mas é um diferencial por eu não ter crescido numa família católica. Então, de certa forma, não crescer numa família católica, num país majoritariamente católico, é estranho. Porque quando os meus colegas, até familiares também, vinham com questões católicas, e quando eu participava de cerimônias como casamento, como uma missa, eu não sabia como me comportar, né? Então, para mim foi estranho estar nesse lugar, de não ter a Bíblia como referência para mim. Então, de certa forma, eu me sentia um peixe fora d'água nesse universo da religiosidade. Mas eu cresci no meio espírita de uma forma muito feliz, assim, muito contente com esse caminho que foi a minha mãe que mostrou. A gente, desde cedo, a gente realmente ia para, né, o que a gente chama de evangelização. Então, ia eu e a minha irmã mais nova. A gente fazia campanha do quilo, né, que era aos domingos, e pedir algum tipo de comida na casa das pessoas. Essas comidas eram doadas para outras, né, para as famílias necessitadas. Então, foi meio que um universo assim. E aí, mais tarde, quando eu já era mais jovem, minha mãe, ela sempre deu a liberdade da gente fazer as escolhas, né, que a gente queria. Ela falava, vocês podem ir para onde vocês quiserem. Mas eu decidi continuar frequentando o centro espírita, e aí a gente ia no grupo de jovens, né, que é chamado de mocidade. Foi onde eu fiz grandes e importantes amigos, que são meus amigos até hoje, né, assim, grande parte está comigo até hoje na minha vida. Mas quando chegou a época da faculdade, na verdade não da faculdade, mas quando eu fui fazer o mestrado, né, eu fiz letras na UFMG, e aí depois eu fui morar um ano em Viçosa, como professora substituta lá na UFZ, e ainda continuei frequentando o centro espírita lá. Mas quando eu fui para o mestrado, voltei para Belo Horizonte, entrei no mestrado, eu virei muito acadêmica e muito cientista, assim, e abandonei o espiritismo. Eu realmente decidi abandonar o espiritismo por diversos fatores. Corta aí. Na minha infância, eu sempre fui muito sensitiva. Eu sentia as coisas, as pessoas, escutava, né? Escutava coisas que eram ditas por pessoas que eu não sabia de onde vinham, né? Então, eu cresci no meio de vozes, sentindo a presença de pessoas que eu não sabia explicar de onde vinham. Isso, para mim, é muito curioso, porque muita gente me pergunta assim, você que não sabe da minha história com o espiritismo, me pergunta, você acredita em espírito? Você acredita em reencarnação? E aí eu viro e falo assim, eu acredito no que eu vejo. E eu já vi, então eu acredito. E essa fala, para mim, ela tem muito a ver com esse meu lado cientista, que é o de querer comprovar as coisas, né? Isso fez com que eu entrasse nesse universo acadêmico do mestrado e do doutorado e focasse naquilo como se não tivesse outra coisa mais importante ou tão importante quanto. Então, foi o momento da minha vida que eu mais estive longe da espiritualidade. Todos os outros momentos eu percebo uma presença muito grande, mas aquele momento é como se eu tivesse, inclusive, renegado aqui. Eu sei que em outros momentos eu também reneguei, mas no mestrado e no doutorado isso foi muito forte. Só que o universo, ele traz pra gente muita coisa interessante a partir daquilo que a gente, inclusive, pede, né? Eu pedia muito para ir morar numa cidade de praia, para ir morar no Nordeste. Eu falava especificamente, eu quero morar no Nordeste, quero morar no Nordeste. E é lógico, né? Não adianta falar, a gente tem que agir, então vai eu fazer concurso para morar no Nordeste. Então, quando eu estava prestes a fazer 30 anos, e aí
vem um pouco da astrologia, que vem o retorno de Saturno e tudo o que isso traz para a vida da gente. Eu fui aprovada no concurso da UFRN e me mudei para Natal. E fui morar numa cidade de praia. E foi esse momento da virada de chave da espiritualidade. Porque quando eu entrei em Natal, né, quando eu vim para Natal, muita coisa mudou dentro de mim de forma instantânea. Então, estar perto das águas do mar me fez ver a espiritualidade de uma forma muito potente. Não sei como, não sei onde, mas eu me conectei com mulheres, bruxas, curandeiras, rezadeiras, que me mostraram coisas que eu jamais imaginava conhecer, né? Que eu jamais imaginava a menina da capital lá de Minas Gerais, de um estado extremamente conservador, tendo contato com um lugar onde existiam rezos que para mim eram um reencontro. Então, isso para mim foi muito forte. E eu fui bebendo dessas águas, fui bebendo, mas ainda não tinha bebido o suficiente para sentir realmente o que estava por vir. E aí veio a pandemia. A pandemia nos trouxe muitas feridas, né? De diferentes formas e que talvez nunca sejam fechadas. E para mim, eu fiquei totalmente isolada, sozinha, em Natal, por uma escolha. Eu realmente não queria fazer o movimento de estar com a minha família. Mas eu me encontrava num lugar de privilégio, né, onde eu tinha um emprego, onde eu não tinha as dificuldades que aquele período trouxe para a maioria das pessoas. E nesse lugar de solidão e de solitude, porque foi solitário mesmo, e isso me feriu de diferentes formas, eu me conectei muito forte com a minha espiritualidade. Muito, muito, muito forte mesmo. E foi quando eu percebi realmente que a minha mediunidade ela não estava conseguindo ser controlada. Eu não sabia como controlar ela. Hoje, inclusive, eu tenho uma noção diferente desse controle. Mas na época, eu tinha vários questionamentos. E eu não sabia o que fazer com isso. E eu deixei vir. Era o que eu precisava fazer, deixar ver. E quando as coisas começaram a melhorar um pouco, ainda nesse sistema de trabalhar remoto, né, como professora, dando aula remota, e todas as feridas que isso trouxe para mim, eu, uma pessoa que gosta de cores, que gosta de conviver com os outros, que gosta de ver os outros, eu entrei numa crise de ansiedade enorme. E eu tive que procurar outros recursos, né? Então eu estava num lugar onde eu tinha um emprego, eu tinha uma estabilidade financeira, eu cuidava da minha saúde, eu conseguia de alguma forma fazer atividade física, eu fazia terapia, eu meditava, né? Eu rezava, mas mesmo assim eu fiquei doente. Eu falo disso porque eu acho muito importante a gente falar da doença mental, né? Assim, de como a gente é afetado pelas coisas. Eu fiquei doente e eu tive que procurar ajuda psiquiátrica para lidar com isso. E comecei a tomar remédio e comecei a sentir cada vez mais um desgosto muito grande pela sala de aula. Então, cada vez que eu tinha que entrar numa videochamada para dar aula para fotos e não pessoas, cada vez que eu via o noticiário e via a quantidade de pessoas que morreram, e sabendo que eu tinha que entrar ali e, de alguma forma, fingir que nada estava acontecendo, né? Aquilo me doía muito. Era um choro para cada dia de aula. E aquilo acabou comigo, porque até então eu nunca tinha pensado em ser outra coisa a não ser professora. E
eu não queria entrar num lugar onde eu não queria estar, né, nesse movimento de estar trabalhando com algo que me fazia infeliz. E eu falei assim, eu preciso de alguma forma viver. Eu preciso continuar vivendo. E aí é onde eu embarco para o novo lugar para mim que eu ocupo hoje, espiritual, sabe, Bárbara? Não, é porque, gente, aqui a gente tá se vendo no vídeo, eu espirrei. Mas, bom, vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Você disse que chegando aí, próximo às águas, né? Você se reconectou com mulheres, né? Com você mesma, com partes suas desconhecidas, da sua fé, da sua conexão mesmo com os outros mundos. Tem algum episódio que te marcou e que você gostaria de compartilhar? Que tem a ver com essa proximidade com o mar e também com as maravilhosas religiosidades, né, da terra onde você vive atualmente, né? Sinta-se livre, assim, se você quiser também compartilhar, porque esses momentos de virada de chave, eles são tão importantes, né? Sim. Teve sim, Bárbara. Eu tive uma experiência muito linda. Não foi no mar, foi na mata. Num dia das bruxas, porque sim, eu reverencio as bruxas, e sim, dia 31 de outubro, né, uma comemoração muito estadunidense, né, mas é uma comemoração que faz parte de mim, sempre fez, porque é como se fosse o momento de todo mundo lembrar que a gente existe. Então, um dia 31 de outubro, eu me reuni com cerca de 100 mulheres num lugar em Natal mesmo, chama... Agora eu tô aqui com o nome não completo, mas é Jaguaribe. É uma reserva indígena, inclusive é possível visitar, é possível agendar passeios para esse lugar. E aí, então, eu fui para esse encontro. Cheguei lá por volta das 6 horas da tarde e saí por volta das 8 da manhã, né? A gente passou a noite no meio do mato, mesmo assim, com fogueira acesa, com muito canto, com muito rezo, com a jurema, né, que é a planta sagrada aqui do Nordeste, com rapé, com vaporização do útero, enfim, foram várias coisas, vários processos aí que aconteceram nessa noite, eu não lembro de tudo, que foram muito curativos e que me fizeram entender de onde eu venho, né? Um dos lugares de onde eu venho, porque a gente vem de vários lugares, mas eu lembro muito bem quando eu estava ali no meio da fogueira, assim, dançando com as outras mulheres, eu olhei para aquele fogo e eu reconheci a época da Inquisição. E eu reconheci aquele lugar de ter estado na fogueira, de ter sido queimada. E para mim, ao invés de ter sido uma lembrança de medo, que em outros momentos foi uma lembrança de pode seguir, pode ir. Você fez parte disso e você ainda faz. Vai. Então, para mim, foi um chamado muito grande. Eu lembro que depois disso, depois desse episódio, eu dormi, né? Era noite de lua cheia, enfim, uma coisa incrível. Eu dormi e eu lembro que passou bicho por mim, sabe? Assim, eu meio que
acordava assim, só tirava o bicho, eu nem sei quais bichos passaram, mas eu só tirava assim, e deixa eu viver isso, né? E aí eu não lembro de todo o resto. Mas foi uma virada de chave muito grande para mim, de entrar num lugar muito profundo, né? Um lugar astrologicamente muito escorpiano, de, inclusive, estar sozinha mesmo, de começar a fazer muita coisa sozinha para entender quem era aquela pessoa da fogueira e quem foi sendo a pessoa, né, que foi sendo construída de alguma forma. Então, para mim, foi muito marcante, foi um dos momentos marcantes dessa experiência. Obrigada por compartilhar com a gente. É muito interessante também, Thay, quando você traz toda essa eclosão, né, de ansiedade no cenário da pandemia, e isso também se relacionando ao seu campo de trabalho, né, e como a espiritualidade se apresentou ao mesmo tempo. Porque a cura envolve dor, né, envolve a emergência de coisas que estão lá na profundidade, enfim. E eu queria que você retomasse essa história a partir desse momento, então, em que você começa a tomar os seus remédios, a buscar, né, esse caminho também, embarca na astrologia e no tarô, né, que são esses campos aí onde você labora. Como foi essa chegada? Foi nesse momento, assim, pós-pandemia? Conta pra gente. O tarô, ele fez parte da minha vida quando eu era no início da minha adolescência. Eu lembro que eu gostava muito, sempre gostei muito de ler. Um dos motivos de eu fazer letras foi esse caminho, de certa forma, de poder estar num lugar onde eu ia ler muito. E eu lia na época muitos livros de bruxaria, principalmente da Wicca, e foi quando eu fui me aventurar no tarô e tudo mais. Mas eu não segui muito. Até acho que por uma questão de insegurança juvenil, né? Naquele momento. E aí eu retomei o tarô na pandemia. Nesse momento de solidão ainda, né? Eu fiquei 7 meses sem ver ninguém, sem ter contato com ninguém, trancada dentro de casa mesmo. E aí, nesse momento de solidão, eu comprei um tarô pela internet e escolhi um tarô. E aí, o tarô chegou, fiz lá meus rezos para consagrar o tarô e comecei a jogar para mim mesmo. E eu lembro que começou a ser uma experiência muito interessante, assim, de certa forma uma companhia nesse momento de solidão, né? E aí, quando eu comecei a ter a crise efetivamente, né, assim, a crise se instaurou, eu já estava mais no momento de retomada das coisas no país. Eu entrei em contato com uma grande amiga minha, que é amiga da época do espiritismo, que a gente frequentava a mocidade juntas, então, assim, uma amiga de quase 20 anos aí. E ela é terapeuta Ayurveda. E aí eu conversei com ela e falei assim, eu acho que eu preciso de uma consulta. Eu acho que eu preciso da sua ajuda. E foi muita sorte, porque na época ela estava atendendo. E ela falou assim, não, beleza. E foi muito louco, porque eu estava com acompanhamento médico. Quando eu comecei a tomar o remédio, né, com uma acolhida muito grande da minha psiquiatra, uma pessoa maravilhosa, muitas mulheres me ajudando nessa época, né? Eu fui para um monte de médico. Eu fui para endócrino, eu fui para nutricionista, eu fui para cardiologista. E aí, nesse momento, né, de vamos ver se você está realmente tendo uma alimentação saudável e tudo, eu estava com uma alimentação muito ocidental, né?
Você tem que comer carne, tem que comer não sei quantos ovos, né? Assim, muito da proteína animal e tal. E aí, quando eu tive a consulta com a Irina, que é essa minha amiga, ela me passou um protocolo, né? Foi um protocolo de mais ou menos 2 meses, assim. Então, primeiro eu fiz uma semana de desintoxicação, digamos, né? Um outro nome que se utiliza, mas eu fiz uma semana de desintoxicação. Para quem é do Ayurveda, né? Eu não fiz Panchakarma, tá? Foi um outro procedimento. E aí depois fui cuidando da alimentação com remédios naturais, né? Dizendo assim, de uma forma mais objetiva. E as coisas foram melhorando muito, assim. Então, em 2 meses, eu vi uma evolução que eu ainda não tinha visto com 8 meses de acompanhamento nutricional tradicional, digamos, né? O tradicional pra gente, né? E aí eu falei assim, poxa, interessante, né? Esse negócio dá resultado mesmo. E aí ela é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho muito carinho e tudo que ela faz pra mim é muito... É de um lugar muito cuidadoso, virginiana, assim. E aí eu lembro, isso foi em julho, agosto, quando eu fiz esse procedimento com ela. E aí fui seguindo, as coisas foram melhorando. E quando entrou o outro ano, que foi ano passado, 2023, eu senti muita necessidade de voltar a ser aluna, de alguma forma. Nossa, eu preciso estudar. Eu preciso estudar porque eu não aguento mais esse lugar de só estar ali na frente, na sala de aula. Porque não que a gente não aprenda na sala de aula, pelo contrário, a gente aprende muito, né? Mas era um lugar muito... que estava me desgastando mesmo, né? Já dando aula presencial e tudo, mas ainda me gastando muito. E aí eu falei assim, eu preciso fazer um curso, eu não vou fazer um curso na minha área, porque eu já não aguento mais a minha área, então eu vou ficar louca se eu fizer um curso na área. E aí eu tava na dúvida entre fazer um curso de Ayurveda ou astrologia védica, que ela também é astróloga védica. E eu fui conversar com ela, falei assim, Irina, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço? Aí ela foi, deu os pitacos dela e tudo mais, eu na dúvida. E aí eu fui me decidir pelo que ia fazer mais sentido para mim naquele momento. Então, eu, morando numa cidade onde não tinha a possibilidade de eu fazer nada presencial totalmente, a Ayurveda eu ia fazer um curso onde ia ser aulas gravadas, onde eu ia ter um estágio no final do curso, mas eu não ia ter esse contato ao vivo com o professor, com os professores, e aí eu decidi fazer o curso de astrologia védica, se encaixava nos horários que eu tinha disponível. As aulas eram, apesar de serem online, elas eram, né, ao vivo. A gente ia ter um encontro presencial no final, então eu falei assim, olha, se encaixa naquilo que eu quero. E eu comecei muito com a visão assim, eu vou ser aluna, eu vou fazer o que eu posso dentro das minhas possibilidades, porque eu acho que eu não consigo dar tanto de mim. Mas eu amo ser aluna. Eu amo esse lugar de sentar e estudar. Para mim, estudar é uma coisa incrível. E ter esse privilégio de sentar e estudar, né, é maravilhoso. Então, eu fui estudando, e começou para mim num mundo muito novo, um universo muito novo, né? Esse universo da astrologia védica, esse universo que é do Ayurveda também, né? Que é do yoga, que é do tantra, enfim, que é de vários lugares que a gente escuta falar, mas a gente não sabe muito bem o que é, foi muito novo. E eu gosto de coisas novas, né? Então, esse lugar do caminho, a minha apresentação fala muito, né, desse lugar de descobrir lugares novos. Esse descobrir, ele também é descobrir a partir do conhecimento, a partir do estudo. Então, eu comecei a estudar astrologia védica
e tirando tarô, já tirando tarô para as pessoas, já tirando tarô para os amigos, me pedia, tira tarô para mim, eu ia, tirava. E voltando um pouquinho para o tarô, uma coisa interessante foi que eu ainda não tinha me conectado tão fortemente com o baralho que eu tinha, com o tarô que eu tinha. Assim, eu tinha uma conexão, eu via que tinha aquilo, mas não era total. E aí, no meio desse estudo da astrologia védica, o Rafa, meu companheiro, viu o tarô, que é o tarô que eu uso para uma das tiragens que eu faço, porque eu faço 2 tiragens, depois eu falo sobre isso, mas eu faço 2 tiragens e uma das tiragens que eu faço, eu uso esse tarô. O Rafa viu. Rafa, que é uma pessoa super cética, não acredita em astrologia, não acredita em tarô, enfim. Agora ele acredita, porque convive comigo, então. Mas ele virou e falou assim: olha esse tarô, na sua cara. Bom, pega pra você. E aí, eu me apoderei desse tarô e eu me conectei muito forte com esse tarô. Muito, muito, muito forte. E é um tarô que tem muito a ver com o que eu represento, na minha opinião. Porque é um tarô que ele não segue um arquétipo tradicional. Né? É um tarô sem gênero, é um tarô onde os arquétipos ali, onde, né, os personagens que estão descritos aí, eles são muito diferentes. E muito coloridos. Então, para mim, fez todo sentido eu virar e falar assim, nossa, parece que foi feito para mim, parece que foi desenhado para mim. No auge do egocentrismo, né? Como se alguma coisa fosse feita pra gente. Então aí, enfim, fui estudar astrologia védica, Mas peraí, as pessoas devem estar se perguntando, que tarô é esse? Fala pra gente. Então, é um tarô argentino, ele foi desenhado, ele foi elaborado por uma Amara Serra, que é formada em letras, que é editora, e ela viveu, que é legal, porque tem a história dela, o tarô ele vem com a história dela, e ela viveu vários conflitos na vida dela sobre o que ela queria ser, sobre o que caminho ela queria seguir dentro do curso de letras. E aí ela, conectada com as cartas do tarô, ela se perguntava se aquele tarô, se o tarô, né, pensando no tarô, no tarô mais tradicional que a gente conhece, que é o de Marselha, se ele dava conta de tudo que a gente tem hoje. E aí ela foi e, junto com uma design, né, ela desenhou esse tarô e lançou ele pela própria editora dela. E ela dá curso de tarô também. Então, assim, eu comprei tarô sem saber que era essa história toda. Quando eu vi a história dela, eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, tudo a ver comigo. Então, a história do tarô, né, além disso tudo que eu falei, ele ainda tem esse ponto que ele é um tarô da Argentina, né, eu como professora de espanhol, então também essa conexão com o espanhol, então tudo muito conectado para mim, tudo fazendo muito sentido para a minha história, que é uma história de conexões. Então, eu fui estudando astrologia védica, eu fui ler o primeiro mapa, eu fui me desafiar, né? O primeiro mapa que eu li era de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, foi indicação de uma colega do curso, que é terapeuta, que falou assim, você tem interesse de ler o mapa de uma paciente minha? Mas tenho, maravilha, porque eu vou ler o mapa de uma pessoa que eu não conheço, então eu não vou ser induzida a algo. E aí, quando eu terminei, eu lembro que quando eu terminei a consulta com ela, eu falei assim, caramba, isso é muito bom. Isso é muito sensacional. É incrível. Sabe assim, porque é um momento de escuta, é um momento de você
conversar, de você entender a realidade do outro. Porque eu não chego e falo verdades absolutas, em hipótese alguma. É um diálogo, assim como a sala de aula é, ou é para ser, né? É um diálogo, onde eu falo, escuto, falo. E eu tive uma sensação muito boa nesse momento, né? Isso aconteceu em junho do ano passado. Você vê que é algo muito recente, mas é algo que faz muito parte de mim já, sabe, Bárbara? Assim, até essa ideia também do tempo, para mim, ele é um tempo muito subjetivo hoje. Porque quando eu penso numa trajetória acadêmica, né, a gente considera que a graduação, mestrado, doutorado, né, que leva aí quase que 10 anos, é o tempo onde eu estou começando a ter algo para entregar. Quando, na verdade, a gente já tem algo para entregar. E a astrologia, ela foi me mostrando esse lugar, sabe, assim, de que, evidentemente, hoje, quando eu sento para ler um mapa, eu me sinto muito mais preparada do que no passado, e eu sei que daqui a um ano eu vou me sentir mais e mais e mais, mas a entrega, ela é tão grande e faz tanto sentido para mim esse lugar que eu ocupo hoje de astróloga, que é como se eu estivesse fazendo isso há muito tempo. Legal demais. Muito legal. Eu fico me perguntando, pai, porque nós que somos pessoas, mulheres especialmente sensíveis aos sinais, aos convites que a espiritualidade nos coloca, né? Quando a gente encontra essas ferramentas sagradas, tão potentes, algo de nós também se transforma, né? Então é muito bonito te ver falando tanto do tarô específico que você trabalha, né? Quanto da astrologia védica, né? É bonito ver a sua vibração. E, especificamente sobre a astrologia védica, queria que você falasse um pouco sobre as características dessa astrologia, porque a astrologia que nós conhecemos, né, essa ocidental e tudo mais, ela é super difundida, né? Tá em todo lugar, tá na televisão, tá nas revistas, nos cadernos, na fala cotidiana. Mas a astrologia védica, que é antiquíssima, né? Não. Ainda é um campo pouco explorado, assim. Você poderia explicar para uma pessoa totalmente leiga, assim, porque eu sei muito pouco, gostaria de saber mais, e talvez quem está ouvindo a gente também não saiba quase nada, ou também está engatinhando nessa conversa. Quais são as características da astrologia védica e por que elas te encantaram? Perfeito. Faço isso com o maior prazer, porque eu acho que uma das coisas que eu mais tenho gostado na astrologia védica é ir para um caminho em que, não que eu tenho preferência de com quem trabalhar, mas ir para um caminho de fazer as pessoas que não conhecem a astrologia védica entenderem a astrologia védica. Porque quem já conhece é lindo, maravilhoso, porque é um momento ali de poder falar os termos e a pessoa saber o que eu estou falando. E quando eu estou falando para uma pessoa que não entende, para mim é incrível, porque é o lado professora aflorando de explicar um termo com outras palavras sem usar exatamente aquele termo, né? Então, para mim, é um exercício, até para esse fazer docente, muito importante. Então, como você disse, né? A astrologia védica, ela é muito antiga, né? Ela vem do hinduísmo, né? Na verdade, assim, a gente, dentro da astrologia, a astrologia védica está dentro da tradição védica, né? E a gente pode localizar, assim, se a gente, né, precisa falar de um lugar, a gente pode localizar
essa tradição védica na Índia, né? Então, a gente está falando de uma tradição oriental, é uma tradição já diferente da nossa. Ela tem origem no anterior, né, aos registros escritos. Então, a gente está falando realmente de algo muito antigo. E a gente tem livros que vão, de alguma forma, tentar registrar sobre o hinduísmo e, consequentemente, trazer, né, essa tradição védica, que né, alguns dos escritos, né, são os Vedas e os Puranas, que vão contar a história da antiguidade, né? Eles usam, então são escritos onde contam sobre a origem dos deuses, que estão responsáveis por propagar a astrologia védica de uma maneira a chegar na humanidade, né? De uma maneira divina, né? A gente está falando de deuses, e aí até chegar na humanidade. Eu assemelho muito esses escritos e essa história a um outro escrito sagrado que no Brasil a gente não conhece tanto, mas que é latino-americano, que é o Popol Vuh, que conta a origem dos maias na América Latina. Então, até para quem não conhece, né, quiser se aprofundar um pouco aí na nossa cultura latino-americana, acho muito interessante buscar depois o Popol Vuh, buscar também, evidentemente, né, os escritos védicos, mas eu gosto muito de trazer para esse lugar da América Latina que para mim é muito importante. Eu estou fazendo essa associação porque para mim faz sentido fazer associações, né, nesse momento de explicação. Então, a gente tem, aí só para vocês entenderem também, né, dentro da astrologia védica a gente tem vertentes, né, então a vertente da qual eu me baseio é a vertente de Paráxaras, que foi, né, os hindus, eles acreditam que ele viveu por volta de 3.000 a.C. E ele tem uma obra que seria a Bíblia da astrologia védica, que é o Brihat Horashastra. Então, a vertente que eu utilizo dentro da astrologia védica é a vertente de Paráxaras. Isso vai determinar algumas questões relacionadas à leitura do mapa. Então, indo agora para uma parte de comparação, porque eu acho que o mais fácil é a gente comparar aquilo que a gente conhece com aquilo que a gente não conhece, né? A primeira coisa é que a astrologia que a gente conhece aqui, a gente chama na astrologia védica de astrologia tropical, né, para fazer essa diferenciação. Então, a astrologia tropical e a astrologia védica. Vou fazer a diferenciação entre uma e outra, né? A astrologia tropical, ela se baseia primeiramente no Sol, né? O Sol, ele é o grande astro da astrologia tropical. E, a partir desse Sol, é determinado o signo da pessoa. Então, quase que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando pequeno é qual que é o nosso signo, né? Só para vocês entenderem, na prática, eu nasci dia 28 de julho de 88, em Belo Horizonte, às 4h35 da manhã. Significa que, de acordo com a astrologia tropical, eu sou leonina. Na astrologia védica, a gente não se baseia, o principal astro não é o Sol. A gente tem como principal a Lua. Então, a Lua é o nosso determinante. Tanto que, quando a gente vai estudar o mapa, a gente analisa o mapa daquela pessoa, a gente chama de nativo, a gente analisa o mapa daquele nativo, mas a gente também analisa o posicionamento da Lua e o mapa da Lua. Então, a gente faz uma leitura muito usando a Lua. Não é que a gente não use o Sol, porque, na verdade, o Sol e Lua, eles são extremamente importantes, né? Até pelo que eles representam. A Lua representa a mãe, o Sol representa o pai.
E aí não tem determinante mais importante do que esses dois para dizer muito sobre o nativo, né? O convívio, a falta de convívio com pai e mãe, né? Como foi esse convívio diz muito sobre o nativo, o mapa dele diz muito sobre esse convívio com pai e mãe. Então, além disso, a gente tem na astrologia védica não o signo. Principal é o ascendente. Então, eu não falo meu signo eu falo meu ascendente é. E o ascendente, ele também tem uma diferença de cálculo para a astrologia tropical, porque a astrologia védica se baseia em cálculos astronômicos. Então, quando a gente vai para esses cálculos, né, são cálculos siderais, né, se você for, inclusive tem um site da UFSC com o mapa do céu do momento, em que mostra onde que o Sol, em qual constelação que o Sol está agora, a gente se baseia nisso. E o ascendente, no dia, durante um dia, ou seja, durante 24 horas, a gente tem 12 signos, esse ascendente, ele muda de 2 em 2 horas. Significa que a cada 2 horas tem um signo ascendendo. E é isso que vai determinar o meu ascendente. Pegando como ponto o meu mapa, eu, que sou leonina na astrologia tropical, na astrologia védica, considerando o horário que eu nasci, às 4h35 da manhã, o signo que estava ascendendo no momento era o signo de Gêmeos. Então, eu sou ascendente em Gêmeos. Essa é uma das minhas principais, não maior, mas uma das principais características minhas, eu ser geminiano. E, além disso, para aprofundar um pouco mais no que é astrologia, e aí acho que até o que é astrologia tropical mesmo, né? Porque eu vejo que existe também ainda um desconhecimento do que é essa leitura do mapa. A gente faz uma leitura não baseada apenas no signo que a gente é ou no ascendente que a gente é. Isso diz muito pouco sobre a gente. Imagina, né? Eu tenho um signo para determinar. Então, você é leonina. Você, então, gosta de palco, você gosta de aparecer, você é mandona. Imagina, né? Isso ser determinado só pelo meu signo. A gente faz uma leitura das casas astrológicas. Nós temos 12 signos, temos 12 casas astrológicas. Cada casa astrológica fala de áreas da nossa vida. A gente tem os planetas, além de Sol e Lua, além dos nodos lunares, que são Rahu e Ketu, na astrologia védica, né? A gente não usa, na astrologia védica, pelo menos não a linha que eu sigo, não usa Urano, Plutão e Netuno, né? Então, a gente faz essa leitura das casas astrológicas, dos planetas, do Sol, da Lua, de Rahu e Ketu, e a astrologia tropical, ela faz também a leitura considerando as casas astrológicas, considerando os planetas e tudo mais. Só que a gente se aprofunda mais. A gente também vai para o que chamamos de constelações lunares, mansões lunares, né? Então, a gente, como se fossem as estrelas. Então, a gente vai mais profundo ainda. A gente vê as estrelas que estavam ali no céu em evidência. Todo mundo tem as 27 constelações no mapa, mas existem constelações em evidência e a gente lê também essas constelações. Além disso, a gente ainda tem os mapas, que a gente chama de mapas divisionais, que são partes do mapa principal, que é o mapa natal. Então, é uma leitura muito profunda. Muito, muito, muito profunda. Onde a gente consegue, em diálogo com o nativo, porque isso não existe sem o diálogo com o nativo,
a gente consegue fazer uma leitura, né, de quem é esse nativo. E para mim é um trabalho muito profundo e muito lindo, porque quando eu estou lendo um mapa, eu imagino aquele nativo. Então, assim, né, eu leio o mapa de muita gente que eu não conheço. E eu vou imaginando aquela pessoa, assim, sabe? Eu vou... Cada coisa que eu vou lendo, que eu vou percebendo, eu vou imaginando. Até chegar o momento de estar com ela ao vivo, né? E da gente ter essa conversa. Então, para mim, é muito profundo. Ficou claro, Bárbara? Nossa, caramba, depois futuramente eu vou te chamar novamente para você falar só sobre isso, né? E também eu fico aqui, né? Tô processando essas informações, tá? Mas é impressionante, né? Impressionante como existem filosofias, né? Existem sistemas de pensamento tão robustos e que nós conhecemos, né? Muitas vezes a gente aqui, como diz você, no sistema tropical, né? Seguimos apenas com uma linha, a linha solar, o que no meu entendimento diz muito a respeito, né? Da nossa cultura. Mas uma coisa que eu queria que eu lembrei, assim, é que às vezes que eu escutei algo sobre astrologia védica, o que me chamou a atenção é a ênfase na relação entre os planetas e a sua posição. Que às vezes pode ser algo maléfico, algo benéfico, né? As tensões, muito vendo o mapa como na sua dimensão relacional, né? Isso eu achei genial, assim. As poucas coisas que eu entrei em contato, eu falei, caramba. E também fiquei muito chocada. Teve uma época que eu fiquei vendo muitos vídeos de próprios indianos, assim, falando do quão preciso é, né? Ali o apontamento, a descrição sobre os dilemas da vida da pessoa. Você chegou a falar da relação com pai e mãe, mas fala também de casamento, né? Fala de casamento, etc, etc. Eu sei que isso também existe na astrologia tropical, mas, assim, eu não sei, eu senti uma potência muito grande, exatamente por entrar nessa profundidade toda que você já apontou aqui. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de aspectos de relações e de como a gente pode chegar em dados, em informações tão diretas assim, sabe? Sobre a vida de quem tá... Enfim, eu ia falar do consulente. Isso me lembrou um pouco o baralho cigano, porque o baralho cigano tem hora que ele, tipo assim, ele fala tudo. Ele fala... Só falta falar o nome da pessoa, mas fala quem é, como é que parece, a idade, o que que aconteceu, né? Então, eu fico pensando também nessa potência oracular aí dos astros. E é muito por esse lado, eu vejo muito como esse lado do oráculo mesmo. E aí, indo para esse aspecto, né? E você usou a palavra, justamente a palavra que a gente usa, né? Benéfico, maléfico. E aí, veja que novamente, né? Uma pessoa formada em letras aqui gostando muito de destrinchar as palavras, né? E aí, o maléfico, para mim, é uma palavra muito interessante da gente refletir, porque quando a gente pensa em maléfico, a gente pensa imediatamente em algo mal, em algo ruim, né? E eu acho que a gente tem que mudar a dinâmica. E isso eu agradeço muito a minha professora, né, a Madu Cabral, ainda não falei dela aqui, que é realmente uma pessoa pela qual eu tenho grande admiração e que tem me ensinado muito, né? Ainda sou aluna dela, ainda estou com ela e pretendo estar por muito tempo nessa construção, porque ela segue muito essa linha, né, da gente construir junto. E a Madu, ela trouxe para mim muito do que eu lembro das minhas professoras na universidade, trazendo. Quando na universidade, uma professora virou para mim no segundo semestre e falou assim, a primeira coisa que vocês precisam saber é o nome do aluno de vocês. Porque se você não sabe o nome, você não individualiza aquele ser.
individualizar é importante para a educação. Então, a Madu, ela fala muito desse lugar de fazer o nativo entender que o maléfico do mapa dele é um maléfico que vai trazer desafios, né? E ele vai ter que lidar com esses desafios, evidentemente, mas isso não significa o pior dos mundos, né? Isso não determina que a pessoa vai ter uma vida destruída. E aí a leitura que a gente faz, a gente, como astrólogo, como tarólogo, né, como cartomante, a gente tem que ter uma ética muito grande, que a Madu toca muito nessa tecla, e para mim faz muito sentido, é que eu não quero que o nativo do mapa ele venha para uma consulta comigo e ele saia pior do que ele entrou. Porque se ele sair pior do que ele entrou, não vai fazer sentido para mim. O meu propósito na vida não é destruir a vida de uma pessoa pelas informações que eu tenho daquele mapa. É enxergar nesse maléfico o que ele pode fazer para ele tirar a maior potencialidade daquilo. Então, sim, existem planetas benéficos, existem planetas maléficos pelo posicionamento, mas isso são desafios que a gente enfrenta na vida, porque a gente sempre vai enfrentar desafios. E a gente costuma dizer que um mapa com a grande maioria de benéficos é mais desafiador para o nativo do que um mapa com maléficos. Por quê? Muitos benéficos, né, a maioria de benéficos naquele mapa, vai indicar talvez uma passividade da pessoa. Porque ela não vai ter tantos desafios para ela crescer, para ela aprender, para ela se desafiar mesmo. Já nos maléficos, a gente tem esse movimento de ter que de alguma forma lidar com aquilo. Então, voltando para a história que eu contei, eu não quero dizer que não existe sofrimento, não foi difícil, nem nada disso. Para mim, esse caminho que eu percorri da ansiedade, da crise e tudo mais, de achar a astrologia védica e de ver sentido, foi muito importante, né? Porque eu, na dificuldade, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer, eu não sei o que vai ser de mim. E aí, eu fui encontrando também respostas que eu acho que foram falhas para mim no espiritismo. Porque a astrologia védica também trabalha com a lei do karma. E eu cresci, e eu não estou falando que isso vem do espiritismo, porque para mim isso vem das pessoas, né? A forma como as pessoas acabam falando algo sobre uma religião. Eu cresci escutando que eu tinha que sofrer para chegar no reino dos céus, né? Não era assim, mas enfim. E para mim, além do karma, desde a perspectiva da astrologia védica, ela vai muito para um outro caminho. É que a gente faz, toda ação que a gente faz, a gente recebe o resultado. Se esse resultado ele vai ser bom ou ruim, vai depender da ação que a gente faz. Mas não necessariamente eu fico o tempo todo pensando, nossa, se eu fizer alguma coisa de errado agora eu vou ser punida. Então, o karma é o mesmo no sentido de que uma ação gera um resultado, mas é um lugar onde, para mim, é muito menos punitivista do que o lugar que eu cresci, né? Então, para mim, fez muito sentido isso. Inclusive, o lugar da abundância, de entender que eu posso pedir abundância, eu posso querer abundância, eu posso estar num lugar onde
eu tô aqui, né, tomando um vinho, nós estamos aqui tomando um vinho, a gente pode estar nesse lugar, a gente pode ocupar esse lugar. A gente não tem que estar aqui sofrendo só porque é à noite, né, depois de um dia de trabalho, a gente não tem que estar aqui fazendo as coisas no sofrimento. Então, até isso, para mim, faz mais sentido a partir da astrologia védica. E eu não estou falando que o que eu estou falando, que essa verdade que eu acredito, tem que ser verdade para todo mundo, né? Isso para mim faz sentido. Para outras pessoas podem não fazer, e tudo bem, assim como a astrologia védica pode não fazer sentido para uns e a tropical fazer. Aqui não é sobre o que é melhor, quem é melhor, né? É sobre possibilidades. É a possibilidade da gente transitar por vários lugares e se sentir em casa nesses lugares. Então, para mim é isso. A astrologia védica é, de certa forma, me sentir em casa num lugar sendo brasileira, latino-americana, mineira, entende? Mesmo não tendo nascido na Índia. Show demais. Tá, já estamos aí batendo 1 hora de conversa. Tá delicioso. Já vamos encaminhando aí pro final. Por mim, eu continuaria aqui horas e horas e horas, mas... Então tá. Você falou lindamente aí. Eu acho que muitas pessoas estão curiosas para saber como funciona o seu trabalho. Porque normalmente, né, na astrologia tropical, como você disse, a pessoa pega os nossos dados, monta um mapa e depois apresenta, e é isso. É assim também que funciona o seu atendimento? Explica pra gente como é que é. A pessoa se apresenta, o nativo, como você disse, se apresenta, e aí vocês conversam. Como que é? Pois é, né, Bárbara? Tudo que é bom dura pouco. Mas vamos lá, então. Funciona, né? O meu atendimento, isso varia de astrólogo para astrólogo, porque é realmente algo muito pessoal. A pessoa entra em contato comigo, e aí pode ser tanto pelo Instagram, né? O @nosoi.estoy, e aí o soy é SOY, tá, gente? E o estoy também é ESTOY, né? N-O. Nosoi.estoy, porque vem do espanhol, para trazer toda essa história minha. A pessoa entra em contato comigo ou pelo Instagram ou pelo site, o www.nossoiestoy.com. E, né, diz que está interessado em agendar comigo um mapa, o mapa natal, né? Tem outros serviços, mas eu vou falar aqui do mapa natal, principalmente para quem nunca, né, fez um mapa védico. E aí, eu leio o mapa dessa pessoa, a gente marca um encontro para a gente dialogar nessa leitura do mapa, né? Dentro dessa leitura do mapa, existe técnicas inclusive que envolvem matemática no meio, é uma coisa muito profunda, mas também existe um lugar da espiritualidade, né? Um lugar também do... tem gente me dizendo aqui isso, né? Tô falando do meu atendimento, né? E depois disso, depois dessa conversa, eu gravo essa conversa, depois dessa conversa eu envio um relatório completo para essa pessoa, para ela ter, além da gravação, um relatório escrito lá para ela ler quantas vezes ela quiser. E envio o que a gente chama de remédios astrológicos, que são, eu vou chamar de exercícios, para a gente deixar potente o que está maléfico. Mais ou menos isso. Então, né, você tem lá no seu mapa o indício de que você, por exemplo, tem problemas para tomar ações, né? Assim, você tem dificuldade em tomar ações. Muito provavelmente o Marte aí com uma dificuldade, então vamos trabalhar esse Marte. E aí, para mim, trabalhar esse Marte vai depender muito de quem chega para mim. Eu já até comentei isso com você, né? A gente gosta muito de meditar nesse lugar da espiritualidade, né? Mas para mim é inconcebível falar com uma mãe com um bebê pequeno para ela meditar.
né? Assim, é virar e falar assim, não, você não está sendo nem um pouco empática comigo. Então, é dentro das possibilidades desse nativo, ele recebe esses remédios astrológicos e até por isso é importante eu escutar ele, né? Quais são as necessidades dele e entender a realidade dele. Esse é um trabalho que eu faço. E o outro trabalho que eu faço, né, tem a ver com o tarô. E é um tarô relacionado com a astrologia védica. Eu demorei para afirmar isso, e eu afirmei isso, Bárbara, depois de escutar o seu primeiro programa, tá? Então, já te dizendo que foi muito importante para mim. Desde o primeiro programa, né, eu sou ouvinte ativa aí, foi muito importante escutar você falando de como que a gente tem que se posicionar e se colocar naquilo que a gente faz. Então, eu criei 2 leituras de tarô, né, que são com cartas de tarô diferentes, baralhos diferentes. Um que é esse que eu falei, argentino, e outro que é de 2 mineiros, Belo Horizonte, na verdade, uma mineira e o companheiro dela, que não é de Minas, mas é como se fosse, que criaram um tarô latino-americano muito, muito com esse sangue latino. Eu faço 2 leituras diferentes, uma é a mandala astrológica, onde além da leitura por casas astrológicas, eu vejo a relação dessas casas astrológicas no tarô com o mapa astral, né? Então eu criei essa leitura. E a leitura intuitiva, né, da escrita intuitiva, desse lugar que eu ocupo como geminiana, Mercúrio, né, e essa ligação com a escrita. E esse lugar de pesquisar sobre a escrita, né, de academicamente falando, tá? Nesse lugar também, eu criei uma leitura a partir desse tarô latino-americano, em que a gente vai ir para meditações profundas que levam à escrita intuitiva e que também se baseiam no mapa natal. Né? Então, foram 2 criações minhas, e eu digo isso graças a você, porque eu tenho segurança para falar que é meu, e que é meu e dos seres que me acompanham, né? Porque eu não estou sozinha nessa, e que me fazem me sentir muito confortável nesse lugar e muito feliz de fazer esse trabalho. Então esses são os trabalhos que eu faço. Nossa, Thay, que bom saber de tudo isso, né? Que bom ser parte desse processo e que bom te ver, assim, se apropriar do que é seu, né? E do que você quer também reverberar nos seus atendimentos, assim, ativar. Eu penso muito assim, a gente está num período de difusão massiva, né? Da cartomancia, da astrologia, de todas essas artes divinatórias. E é tão importante deixar, firmar o nosso ponto, né? Firmar o nosso ponto no mundo, assinar energeticamente a nossa metodologia. E é por isso que eu criei esse podcast aqui, para trazer mulheres que têm uma posição singular, né? Uma posição única e que assumem o risco de ser quem são, assim. Então é muito bom te ouvir. E esse é o seu dendê, né? Essa é a sua pegada. Esse cruzamento aí único que você criou. Essa sua metodologia, assim. Inclusive, eu acho que o nome da nossa conversa vai ter a ver com essa sua metodologia aí. Depois a gente vai conversar sobre. Porque criar, né, ser autora da própria forma de trabalho com a espiritualidade, com as terapias e tal, é um gesto de muita coragem, né? E eu acredito que de muita necessidade para nossa alma e para o mundo também. Tá ficando tudo tão igual, né? Que bom poder estar com alguém que afirma a sua diferença, né? Então eu quero te agradecer muito, Thay. Assim, você já falou suas redes, né, aqui. Se quiser repetir também, para as pessoas te procurarem. Te agradecer enormemente por essa troca. Dizer que eu acompanho muito
tudo que você posta. Eu tô ligada lá no Soy Estoy, no Instagram. Vi que seu site é Mara também. Então, gente, a Thay tá sempre colocando, né, informações, trazendo conhecimento sobre astrologia védica, mas também trazendo mensagens nesses tarôs que ela trabalha. Se você quiser falar os nomes deles também, fique à vontade, Thay. E vão lá também, gente, acompanhe, porque o trabalho dessa mulher é do babado. Obrigada, Thay. Eu que agradeço, Bárbara, assim, de verdade, né? Eu reafirmo aqui que esse encontro foi muito importante para mim, esse reencontro foi muito importante. Que sigamos aí, né, na inspiração mútua e nos encontros com outras mulheres, que é isso que você tem proporcionado, né? Para mim é uma delícia. Eu que transito entre João Pessoa e Natal, eu sempre estou nesse momento de te escutar na estrada, né, nesse caminho. Então eu viajo com você e com essas outras mulheres. E aí na verdade, eu quero reafirmar uma coisa, eu quero contar uma coisa só para finalizar, muito importante para essa minha história. Hoje, eu entro na sala de aula muito feliz. Eu tenho entrado, né, 2024, para mim, tem sido um ano de entrar na sala de aula muito segura e muito feliz com o que eu faço dentro de sala de aula e muito feliz com o que eu faço fora de sala de aula. E isso tem sido possível por conta desse trabalho que eu faço na astrologia, né, desse trabalho que eu faço com o tarô, que me fortalece, que me ajuda, que me guia, e dos encontros que eu tenho nesse espaço, porque esses encontros também me fortalecem. A gente sabe que o labor do professor, ele não é fácil, independente do lugar. Existem lugares mais difíceis e outros menos difíceis. Mas é um labor muito difícil, no sentido de que a sociedade cobra muito da gente. Então, ter esse espaço fora a sala de aula é o que me mantém viva para a sala de aula. Porque, infelizmente, nem sempre só a sala de aula consegue me manter viva. Uau! Eu, como professora universitária, me identifico completamente com suas palavras, Thay. Mais uma vez, muito obrigada. Sigamos, né? Sigamos nas nossas estradas, nos reencontrando. Te agradeço de coração. Este foi o 6º episódio de Giro das Pombas. E aí, o que você achou? Me conta! Comente aí nessa caixinha do Spotify ou então nos comentários do YouTube. Nas redes sociais, manda por zap pra galera. Vamos girar esse programa aqui, porque é sobre isso, não é? E aí, se você quiser agendar a sua leitura oracular comigo, conhecer mais sobre o meu trabalho, as minhas reflexões, tanto acadêmicas quanto poéticas e espirituais, vai lá no Insta, me segue no Instagram, @cartomanciacura, tudo junto. Eu vou estar lá para te receber. Até a próxima lua! Giro das Pombas.